Amigo de Ideal Espírita, estamos juntos novamente para a leitura da Força Eterna do Amor de Teresa de Calcutá. Hoje, capítulo 6. Quando descanso? Descanso no amor. Então, quando Teresa de Calcutá descansa, ela descansa no amor. Meu Deus, vejo muitos cristãos por aí querendo dizer que estão cansados, sobrecarregados e que por isso merecem férias, descanso das atividades do bem. Será que o bem tira férias? Quero analisar aqui não o fato de que o ser humano precisa ter algum tempo de repouso ou momentos de lazer, mas o fato de que, onde estivermos e como estivermos, temos a obrigação cristã de sermos referência de bondade, equilíbrio, sabedoria e compaixão. Não são férias ou período de repouso que nos livrarão da incumbência de estarmos atentos ao mundo, às questões sociais que nos envolvem e que se alastram em torno de nós. Não tiramos férias da vigilância espiritual nem da bondade. Então é ótimo fazer, essa reflexão, esse questionamento. O bem tira férias? O bem não tira férias. E eu venho falando isso em outros vídeos, que todo momento é oportunidade de fazer algo para alguém. Então, fazer o bem. Então, se hoje eu não posso fazer algo de forma material, e nós já discutimos sobre caridade, que ela é imaterial, eu posso fazer uma prece, eu posso dar um sorriso. Teresa de Calcutá fala do sorriso. Sorria para alguém, sorria porque o sorriso traz paz. Então ela fala que reconhece que todos nós precisamos de momentos de repouso. Então vamos descansar, temos a noite para descansar, mas às vezes determinadas pessoas, elas trabalham no período da noite. À noite há muitos necessitados, há muitos doentes. Então, nem sempre à noite dá para a gente repousar, mas todos nós temos necessidade do repouso, claro que temos. Mas o que ela fala é o descanso, as férias do bem, da prática do bem. Isso não. Onde estivermos, com quem estivermos, onde, quando for, é momento de praticar o amor. Muita gente acha que pode tirar férias do bom senso. Esperam ansiosamente qualquer feriado, dia santo ou recesso de fim de ano para se desobrigar das tarefas mais simples do cotidiano, como, por exemplo, a caridade que fazem por si mesmos ao vigiar-se intimamente, a fim de manter a serenidade da alma ou um estado interior de segurança e equilíbrio. Esse ponto que ela está falando é muito importante, porque Jesus falava, vigiai e orai. Precisamos vigiar. E a vigilância, ter bom senso, isso não pode tirar férias. Nós temos que ter esse cuidado. E muitas vezes nós dormimos ali na nossa vigilância. Lembra da passagem em que Jesus, antes de ser preso para ser crucificado, ele está com 3 apóstolos e ele pede para esses 3 apóstolos vigiarem com ele. E os apóstolos dormem. E Jesus fica em oração, e quando ele retorna, os soldados já estão lá para pegá-lo, para prendê-lo, e ele olha para os apóstolos assim: vocês não vigiaram. Então, essa passagem é muito importante, ela tem um simbolismo muito importante, porque a gente precisa estar vigilante, estar em oração, entrar num estado de oração. Não é, agora está na minha hora de rezar, eu vou rezar. Mas estar num estado de oração e um estado permanente de vigilância.
Isso faz com que a gente não tire férias, não dá para tirar férias. Quando a gente tira férias, né, quando a gente fica invigilante, temos a cair num desequilíbrio. Por quê? Porque nós somos imperfeitos, né? Nós ainda temos mais inclinações e tendemos a cair em tentação, caso contrário, na prece que Jesus ensinou, não teria essa parte, né? Então, ela fala dessa vigilância, né? Tá? Intentam fazer nas férias tudo aquilo que não fizeram ao longo do ano letivo ou de trabalho dito cristão. Então, eu vou tirar férias e nas minhas férias eu vou beber, eu vou comer pra caramba, eu não quero saber de ninguém, né? Eu não vou falar com ninguém. E então, a gente pode fazer esse paralelo aqui. Então, não é. Eu estou de férias, eu vou continuar, né, me cuidando do meu corpo, que é meu instrumento, eu não vou exagerar, não vou, né, cair nos vícios, cair nas tentações. Prenderam-se e encaixotaram-se durante prolongado tempo, de tal maneira que as atitudes que pretendia santidade acabam se revelando, na verdade, produto de estrangulamento das paixões ou do que se poderia chamar de suicídio emocional planejado. Aqui ela vai tocar num ponto muito importante, que dentro da psicologia a gente vai falar das máscaras. Então, o que acontece? Né? A gente se prende, se encaixota, a gente se coloca numa máscara, né? Não é dentro de uma caixa também, né? O símbolo que ela usa, mas a gente pode falar da máscara. O Jung ele vai usar essa expressão, né? Colocando máscara e parecer certa santidade que nós não temos. Isso é inconsciente. Então, se é inconsciente, esse processo é mais difícil. Por isso, quando ela fala que a gente não precisaria, em outro capítulo, né? Que a gente não precisaria fazer psicoterapia se a gente tivesse, né, vigilante aí, caminhando, né, seguindo as leis divinas que estão na nossa consciência. Acontece que a gente precisa fazer terapia, sim. Por quê? Porque a gente vive de forma inconsciente. A gente coloca máscaras e acha que é a máscara que usa. Então, a gente vive de forma iludida. Então, quando eu estou ali praticando a bondade, a caridade e tal, mas eu entendo que no meu período de férias eu não vou fazer nada disso, e aí eu passo a ter atitudes diferentes do que eu tinha antes, significa que eu usei máscara. Significa que não é autêntico. Quando eu sou autêntico em qualquer momento, em qualquer lugar. A máscara ela é inconsciente, então eu acho que eu sou aquilo. Então é preciso fazer o psicoterapia para na retirada dessas máscaras, que é um processo de desilusão, então é doloroso, a gente possa ter o suporte necessário, tá? O acompanhamento necessário para não tentar colocar outra máscara para continuarmos ali iludidos e não sofrer. A gente não quer sofrer. Então, ela chama atenção para isso, tá? E ela acaba dizendo que isso é um suicídio emocional planejado. Quando a gente tem esse tipo de comportamento que não é autêntico, a gente compromete o nosso aspecto emocional. Então, ao aproximar-se um período de descanso um pouco mais extenso, paixões e desejos irrompem na alma, feito um tumor, porque é suspenso durante aqueles dias o compromisso moralista, que em circunstâncias normais determinaria a contenção dos limites. Então, o que ela fala? Não é que a gente tenha aquelas virtudes morais, nós não temos, mas temos comportamentos moralistas, que são os que aprisionam os nossos impulsos,
as nossas más inclinações, as nossas paixões desenfreadas. Então, ele está ali segurando, faz uma pressão danada. Quando chega na férias, a gente abre, né? E aí vem aquelas paixões, aqueles impulsos, aquilo tudo, revela quem nós somos. Não, mas eu não sou assim, não. É porque eu resolvi só, né? Eu não tive a intenção. Esses discursos que a gente faz continuam nos enganando, porque Jesus falava que o que a gente fala, vem do nosso coração. Eu não tive a intenção de falar isso, mas falou e ofendeu. Então é disso que o coração está cheio. A gente tem uma vontade de escapar desses discursos, de escapar desses encontros, porque eles promovem desilusão. Então, Teresa de Calcutá, quando fala esse tipo de coisa, ela está o tempo todo buscando o nosso conhecimento, a nossa autodescoberta, descobrir, né, tirar essa capa que envolve, que nos deixa num estado de ilusão, tirar as máscaras. Então, é muito importante fazer essa reflexão, porque a nossa condição humana ainda é de cair em tentações, é sofrer tentações, é ainda ter paixões, é ainda ter impulsos e desejos. Então, fazer a contenção moral, você não pode ser desse jeito, você tem que ser daquele jeito, isso é contenção moralista, não é transformação moral. Eu não sou aquilo, eu me forço a ter um comportamento, então eu me forço, eu me obrigo, mas eu não sou aquilo que eu demonstro. Então, quando eu tenho a oportunidade de afrouxar um pouquinho, eu mostro quem eu sou. Então, se a gente puder, ao invés de se preocupar em forçar comportamentos, a nos conhecermos, a aceitarmos como nós somos, sermos autênticos, mas estarmos conscientes que devemos agir com certas contenções, porque estamos em sociedade. Então, é domar os impulsos. O Livro dos Espíritos, né, já traz isso. Mas eu só consigo domar os impulsos quando eu conheço os impulsos que eu tenho, quando eu me conheço. Eu não posso domar alguma coisa que eu desconheço. Então, eu só vou domar os impulsos e eu tenho consciência, aceito que eu os tenho, mas eu não vou agir por conta desses impulsos, porque eles são muitas vezes destrutivos, né? Então, eu vou fazer essa contenção, mas não adianta fazer a contenção antes de conhecer-se. Tá? Então, essa irrupção do vulcão interior manifesta-se geralmente com desastres morais, que mais tarde ocasionarão comportamentos castradores no cotidiano. É isso que acontece. Você não pode, não deve, você está proibido, está de castigo, e a gente começa a castrar, porque não aceita. Né? Além de trazer a culpa, muita culpa. E a culpa é sempre destrutiva. Não adianta falar que a culpa é outra coisa, que ela vai fazer com que haja, né, uma transformação. Não vai. A culpa, ela estaciona a gente naquela posição e a gente fica remoendo, ela é destrutiva. A gente precisa se libertar da culpa para poder caminhar. Tá? Agora, faz uma reflexão. O que está fazendo com que eu me sinta culpado? Tá? Então, além de trazer a culpa em razão da consciência pesada, tudo se dá de modo que as férias se tornam apenas um momento no qual as represas da alma abrem suas comportas para a avalanche de emoções que alguns cristãos se permitem ter como um direito que reivindicam para si, a fim de viver sem amarras, conforme julgam. Penso como estão enganados em sua busca por espiritualidade, aqueles que assim se comportam. São pessoas muito rígidas, né? Como eu falei aqui, ela falou, né?
moralistas, porque eu estou lendo e fazendo uma análise do que ela diz. Então, ela está falando de a gente fazer essas contenções moralistas. São pessoas, então, muito rígidas, muito dominadoras, que tem que seguir ali, aquela linha. Isso me faz lembrar um sonho que eu tive, do trem. O trem, ele segue os trilhos, ele não pode sair dos trilhos. Isso é rigidez, né? A gente tem flexibilidade para poder fazer outras escolhas, outros caminhos. A pessoa muito rígida, ela acaba que, em alguns momentos, vai descarrilhar, o trem vai cair, vai dar um acidente, como ela fala, vai explodir, vai gerar uma avalanche de emoções que ela não tem mais como conter. Então, ela vai falar da questão da espiritualidade, né? Não digo que estejam errados em se soltar, em aproveitar o mundo, como pensam durante as supostas férias da vivência espiritual. Então, férias de vivência espiritual. A gente pode tirar férias, pode ir para a praia, pode ir para uma cachoeira, pode passear para outros lugares, ou pode simplesmente ficar em casa. É que na pandemia a gente está querendo férias sair, né? E não ficar em casa, porque na pandemia já estamos muito em casa. Mas assim, as férias como um momento de lazer, de descanso, mas não há o descanso espiritual. Aqui ela está falando do descanso das férias de uma vivência espiritual, em que eu não vou mais viver essa questão espiritual para viver os meus impulsos, né? Para deixar liberados aí esses impulsos, esses desejos que são da alma. Então, ela coloca ali esse cuidado, que é a questão, então, da espiritualidade que ela está tratando. Creio que eles estão equivocados, mesmo com relação a seu conceito de espiritualidade. Como se viver a vida cristã fosse algo à parte da vida mundana. Aí sim, adotando-se esse entendimento, férias, feriados e qualquer outros momentos de descanso tornam-se fator de relaxamento das amarras da consciência. Então, não tem mais vigilância, né? Faz aí, mas se você entender que a espiritualidade ela está apartada da vida mundana. Lembrando, então, que nós somos espíritos eternos, imortais, eternos não, imortais, e que temos uma experiência na Terra, então uma experiência na matéria, mas tem que ser uma experiência espiritual na matéria. Quando a gente vem para a matéria e quer viver uma experiência material, a gente está apartando, né, o que é do espírito, o que é da matéria, o que é do corpo. E as coisas caminham juntas. Né? Eu sou um espírito, mas eu só posso me manifestar na matéria, ou seja, no planeta Terra, através da matéria. Então, eu preciso de um corpo. E então, o corpo e o espírito estão juntos e precisam estar em conexão, precisam estar em harmonia. Então, isso é um equívoco, é um engano, mas ela fala que se você pensa dessa forma, ok, dá para entender, mas isso não se dá. Né? Então, como se vê, o que exige reciclagem não são as férias, nem a concepção de descanso e daquilo que fazemos nas ocasiões em que somos nós mesmos. A urgência está em rever o conceito da vida cristã, de busca por espiritualidade. É impensável divorciar nossa vida espiritual de nossa vida mundana. É o que eu acabei de dizer. É impensável. Não se divorcia, não se separa. Por isso eu digo que descanso no amor. Tanto no amor que me refaz. Então ela descansa no amor. Ela não descansa nas férias do amor. Ela descansa vivendo o amor, na experiência do amor. Porque o amor é que a refaz. O amor que faz com que ela se revitalize.
dedicando aos poucos momentos que tenho às minhas reflexões, a fim de que possa me cuidar mais e, portanto, ter mais qualidade de vida. Quanto para viver as lições de amor sem a pressão de tempo ou sem a pressão oriunda das necessidades que o próximo, com suas exigências habituais, costuma impor. Então, umas férias, talvez nesse momento seja um momento de meditação, né? Uma situação de férias espirituais, né? Vamos pôr entre aspas, seja as férias, a gente não tira férias espirituais, né? Mas seja um momento, então, que se eu não estou naquela prática, por exemplo, nós vamos entrar em recesso, as atividades do centro espírita vão se encerrar. Mas isso não significa que as minhas atividades espirituais vão encerrar. Eu posso meditar, eu posso fazer uma leitura, eu posso fazer reflexões aqui que ela fala, eu posso aproveitar esse tempo para, né, me reabastecer no amor, porque ela fala, então meu descanso é o descanso no amor. Depois eu volto, quando o recesso acabar, para as atividades com as pessoas no amor, na espiritualidade, né, na prática do bem, mas eu não deixei, não tirei férias disso, o recesso disso. Eu simplesmente eu posso me reabastecer nesse momento, ainda praticando todas essas atividades aqui de reflexão no amor, de meditação no amor, de descanso no amor. Descansar não é tirar férias, nos compromissos com Cristo. Lazer não é pretender libertar-se da segurança íntima, tão necessária ao nosso equilíbrio. E ela ressalta isso várias vezes, né? A necessidade da gente ter vigilância, segurança íntima, que é importante para o nosso equilíbrio. Quantas vezes nós nos desequilibramos, nós ficamos irritados, mal-humorados, nós temos doenças no corpo físico por conta desses desequilíbrios. E esses desequilíbrios vêm de onde? Da nossa invigilância interior, dos nossos pensamentos, sentimentos. Lembrando, nosso Senhor, quando nos aconselhou a orar e vigiar, pois não estamos a passeio no planeta Terra. Podemos até ter ou usufruir determinados momentos de lazer e de refazimento energético, visando retemperar-nos em ambientes diversos daquele onde trabalhamos. Então, a gente trabalha num lugar, por exemplo, trabalha-se no hospital, trabalha-se numa empresa, até mesmo nos templos religiosos, e nesse momento eu vou para uma praia, eu vou para uma cachoeira, eu vou para um campo, né, para ter contato com a floresta, a natureza, eu vou ter contato com animais, e ali eu refaço ali o meu, né, é um refazimento integral, é mente, é espírito, é corpo, são as emoções, né, o psiquismo. Depois a gente volta recarregado para o trabalho. No entanto, não nos enganemos, isso não equivale a tirar férias, ao menos não de acordo com o conceito amplamente difundido pelo mundo de uma libertinagem ilusória. Então, aqui ela define de forma mais clara que tirar férias, se a gente acha que tirar férias, né? Agora eu não vou fazer mais nada e agora eu vou ter o quê? Então, uma libertinagem. Eu vou fazer tudo o que eu quiser, do jeito que eu quiser, comer o que eu quiser, eu vou dormir a hora que eu quiser, vou acordar a hora que eu quiser e eu vou bagunçar e vou ficar invigilante. Pode ser que no final das minhas férias eu esteja mais cansado do que um período que eu trabalhei, porque eu não fiz um descanso. Então ela fala que o descanso do verdadeiro discípulo de Jesus consiste em uma vivência superior, saudável e com qualidade, tendo em vista a espiritualidade na sua acepção mais ampla, com maior compromisso. Ninguém imagine ser possível deixar de lado
ou nos esquecer das responsabilidades assumidas perante o nosso Senhor, e assim afundar-nos no precipício dos desequilíbrios internos. Olha, não dá para a gente chegar e falar para Deus, falar para Jesus, tô tirando férias, tá? Você dá uma pausa aí, que eu vou tirar férias. Tudo que eu fizer agora não contabiliza na minha, né, na minha programação não, espiritual, porque estou tirando férias, depois eu volto. Né? Não dá. Tudo que a gente faz, nós seremos responsabilizados. Né? Tudo terá consequência, por isso, vigia. Vigia para que não haja desequilíbrio. Não é dessa maneira que se dá o descanso do cristão. É preciso revisar também esse conceito. Podemos relaxar usufruindo boas coisas, repletas de beleza, admirando a estética da vida. Ai, como é bom olhar a natureza, né? Eu estou morrendo de saudade de uma praia. E envolvendo-nos em outros círculos de vivência social sadia. Apesar disso, não pense que a necessidade tira férias, que os pobres deixam de sentir fome durante seu repouso, ou que os seres sublimes ficam nos aguardando de braços cruzados enquanto viajamos. Ora, os amigos espirituais estão trabalhando. E estão trabalhando para cuidar de nós e às vezes a gente dando mais trabalho para eles quando a gente está de férias. Tá? E lembrando que os necessitados continuam tendo necessidades. E a gente dizer, eu estou de férias, agora que outras pessoas cuidem desses necessitados. Olha, uma coisa é você estar trabalhando no hospital, tirar férias do seu trabalho, e aquelas pessoas, os doentes do hospital, vão ser cuidados por outros empregados, outros profissionais. Agora, não quer dizer que eu, onde eu estiver, não vou amparar aqueles que estão à minha volta que precisam, né? É tudo uma questão de consciência, por isso que ela quer nos chamar a atenção para que a gente revise esses conceitos. O tempo todo, como eu falei, é tomada de consciência, os conceitos que nós temos atribuído a tudo que nós fazemos na nossa vida. Então, é preciso revisar isso tudo, colocar os nossos outros conceitos, novos conceitos. Tá? E também ela fala aqui de a gente estar num círculo de pessoas queridas, né? Quando a gente pode tirar férias e pode se encontrar com outras pessoas, ou se encontrar com as mesmas pessoas que nós trabalhamos, mas de outra forma, né? Mais descontraída. Tá? E como é bom quando a gente puder reencontrar novamente depois dessa pandemia, e abraçar as pessoas, e estar com elas, e fazer visitas, né? Então, se ela fala que os amigos espirituais não estão de braços cruzados, né? Tão poucos que as sombras do mundo inferior entram em recesso. Também não entram, né? Enquanto estamos na praia, nas montanhas ou em qualquer outro lugar, gozando instantes de ócio e contemplação. A ociosidade deve ser produtiva, quer seja em reflexões, tá parado, tá de férias, tá olhando para uma praia, senta ali, ora. Então, vigiai e orai. Ora, medita, agradeça. Tenha, então, nessa contemplação, uma atitude de gratidão, né? Emane essas energias, essas vibrações para todas as pessoas, para o mundo inteiro, porque quem está nas sombras também está precisando dessas energias e eles também não tiram férias, né? Então, vamos lá, reflexões em ganho de saúde e emocional, quer sejam em vivências tão boas, tão satisfatórias quanto elevadas. Ouvir música, entrar em sintonia com a natureza, envolver-se com pessoas e situações bonitas são elementos necessários para qualquer um que está inserido no contexto da vida no planeta Terra. Não obstante, essas vivências não significam abandono do compromisso ou afrouxamento dos laços que nos ligam à vida espiritual. Ao contrário,
são extensão de nossa busca por espiritualidade. Ver o mundo, admirar as coisas belas e boas que existem e, no linguajar da atualidade, curtir a vida, bem como apreciar o belo e as sensações nobres advindas dessas experiências, também é espiritualidade. Agora ela traz então um conceito para a espiritualidade. Eis porque digo, no fundo da alma, que descanso no amor. Posso, durante as férias comuns a todos, exercitar a gentileza, a delicadeza, ou mesmo servir de referência quando usufruo o lazer. Posso, ao terminar minhas férias, deixar o rastro do bem, as migalhas do bom senso ou as sementes da paz. Tudo isso é possível quando, em nossa compreensão de espiritualidade, abarcamos a vida inteira, em toda a sua amplitude, e não somente no aspecto religioso. Então, é para viver assim. Espiritualidade não quer dizer religião. Espiritualidade é um estado de alma, né? Em que a gente vive isso, né? A vida inteira, nessa amplitude, nessa plenitude do ser, a gente vive a gentileza, a delicadeza, a reverência, né? O respeito, a fazer o bem. Então, ninguém que se diga cristão está isento de viver no mundo representando a Cristo, onde, quando e como estiver. Então, nós que queremos seguir Jesus, sermos dignos, né? Porque ela pergunta num dos capítulos aqui, você tem coragem de se dizer cristão? Então, se nós somos cristãos, nós somos o tempo todo, onde, quando, como, com quem estivermos. Então, nós temos que ser esse exemplo, estar nessa sintonia. Então, viver a espiritualidade de forma plena e segura. Então, isso se faz parte de quem somos, é viver de forma autêntica. Então, não vamos precisar nos aprisionar em caixinhas moralistas, né, para depois explodir e agir de forma impensada, insensata, impulsionadas pelas paixões. Mas se nós realmente sentimos e descansamos no amor, nós vivemos essa espiritualidade de forma plena. Então, uma boa reflexão para todos, muita paz, que Deus nos abençoe e até o nosso próximo encontro.